então não lhe conhecia, somente de ouvir falar. Amém, graça e paz. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 6. Aqui diz o seguinte: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, isto é, em Jesus, né? Também deve andar como ele andou. E quando essa palavra andou, a gente vai se familiarizando com a linguagem da Bíblia. É claro que não é assim, não. Olha, Jesus andava de tal maneira assim, então a gente tem que andar do jeito que Jesus andava. A palavra andar na Bíblia não tem significado. Andar na minha Bíblia é tipo assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Eu até diria assim, o Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Tem a ver com andar. Então, a palavra andar na Bíblia significa o nosso comportamento, né? Andar significa se comportar. Então, aquele que diz estar nele, ou seja, em Jesus, também deve andar como ele andou, ou seja, agir como ele agia, se comportar como ele se comportava, fazer o que ele fazia, até porque nós não vemos Jesus fisicamente, né? Então, irmãos, isso levanta a seguinte questão que eu quero falar para os irmãos hoje. Eu sei que existe uma polêmica, uma controvérsia no mundo evangélico, no mundo teológico, é assim: Jesus é o nosso Salvador ou ele é o nosso modelo, o nosso exemplo? Aí eu acredito que alguns se dividem assim: não, Jesus é o nosso Salvador, que significa, eu acho mais apropriado até, Jesus é o nosso libertador. O sentido de Salvador, se referindo a Jesus, significa ele é o nosso libertador. Não é por isso aquela palavra que ele disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou então ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus, ele é o nosso libertador, ou seja, da raça humana, a humanidade, ele é o cabeça da humanidade. Então, só que é o seguinte: além de ser o nosso libertador, ele também é o nosso modelo, ou seja, o nosso exemplo. Aí aquele negócio, né? Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, deve se comportar como ele se comportava, agir como ele agia, falar como ele falava. E então eu quero deixar claro aqui para os irmãos isso aqui pelo seguinte, olha, meta aí na sua mente, olha. Jesus é o nosso libertador, o nosso Salvador, isso ele é. Isso é exclusivo, e nisso nós não podemos imitá-lo, né? Mas aí cria um problema, porque tem pessoas que dizem assim: não, se Jesus é o meu Salvador, o meu libertador, eu o recebo como meu Salvador e como meu libertador, e ponto final. Eu já fui salvo por Jesus, acabou. Só que não é só isso, né? Além de Jesus ser o nosso Salvador, o nosso libertador, ele é o nosso modelo de comportamento, de conduta. Eu até diria que o título dessa minha mensagem é o modelo do cristão. O que é um modelo? É porque a gente já está tão familiarizado com a linguagem. Por exemplo, no mundo tem modelos. Quem são os modelos do mundo? Os artistas, né? Tipo assim, jogador de futebol. Todo menino que gosta de futebol tem algum jogador de futebol como modelo. E aí ele vai tentar imitar aquele artista, né? Aquele atleta. Mas quando na área da música, as pessoas que admiram aquela pessoa da música, ela diz: olha, o meu modelo da música é tal pessoa. Ou então da área da moda, né? As mulheres, por exemplo, não, o modelo das mulheres é se vestir como a fulana de tal se veste, uma pessoa muito famosa, uma mulher muito famosa.
E aí a raça humana, ela vive dessa maneira. Então, aí eu pergunto assim, eu quero imitar quem? E aí a gente vê pela rua aí, a gente olha assim, né? Tem homens assim com a camisa do Messi, outro com a camisa de Cristiano Ronaldo, outro com a camisa do Neymar. E aí você procura imitar aquela pessoa que você admira porque você tem nela um modelo. Ou então o artista tal se tatua, como ele é o meu modelo, eu vou me tatuar também. A questão toda nossa aqui de crente, de cristãos é, mas quais são os nossos modelos? Quais são os modelos? São aquelas pessoas que nós admiramos e queremos imitar. Eu lembro que o apóstolo Haroldo Cabalheiro escreveu alguns livros, eu tenho alguns livros dele. Ele diz assim: os meus heróis são Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, Finney, Moody. Aí ele vai dizendo que também são os meus heróis, né? Por que esses homens são nossos heróis? Porque nós estudamos a vida deles, lemos a biografia deles, e foram grandes homens de Deus. Esses são os nossos heróis, que deveriam ser os heróis dos meninos da igreja, né? Os modelos, eu quero imitar fulano de tal. Mesmo assim são seres humanos. Agora, aqui na Bíblia está dizendo que o nosso modelo é Jesus. E aqui não é modelo de maneira de se vestir, porque Jesus é homem, né? Jesus é homem. Então, se Jesus é homem, ele é modelo tanto para homens como para mulheres, porque o modelo, ele é o modelo de conduta, de comportamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo dizia assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É claro, irmãos, aí vem a questão do diabo, né? O diabo luta para que nós não saibamos disso, para que nós não percebamos isso, para que nós não tentemos imitar o nosso modelo, porque se nós não tentamos imitar o nosso modelo, nós não somos cristãos. Por que nós somos chamados de cristãos? Porque lá em Antioquia, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, é porque perceberam que os discípulos se comportavam parecido com Jesus, né? São pequenos cristos. Então, o modelo para o cristão é Jesus. Aí João aqui na sua carta, ele diz assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Só que se eu for olhar aqui o contexto, se eu olhei aqui o contexto da primeira carta de João, vai mostrar aqui nessa carta, nesse contexto, que Jesus é o modelo de obediência. Nesse versículo aqui, ele é o modelo de obediência. Então o crente que quer obedecer a Deus, ele tem que olhar quem é a pessoa que eu devo imitar: Jesus. Mas eu quero ler um outro versículo, que está na primeira carta de Pedro, está bem aí do lado. Está bem aí do lado. Capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 21. Olha o que diz esse versículo aí. Diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, modelo. Ele deixou exemplo para nós seguirmos as pisadas dele, ou seja, aonde ele pisou, eu vou pisar também, mesmo andando em campo minado, né? Onde ele pisou, eu vou pisando nas mesmas pisadas dele, ou seja, me comportando como ele se comportava, porque ele é o modelo. Aí nesse contexto de Pedro diz claramente, ele é o nosso modelo de sofrimento, que ele fala aqui de aflição, né? De sofrimento, de aflição, né? Porque para isto sois chamados, pois Cristo padeceu por nós, padeceu, aflição, sofrimento, para que sigais as suas pisadas. Ou seja, se Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. Não tem como escapar, porque ele é o nosso modelo no sofrimento. Mas eu estou mostrando só essa coisa aqui, que Jesus é o nosso modelo. Aí tem uma coisa mais aqui que eu tenho que dizer para os irmãos inicialmente. Todavia, Jesus só é modelo para os cristãos, porque os cristãos já creram nele,
já fizeram aliança com ele. Quer dizer, o cristão já está salvo. Uma vez que está salvo, ele tem um modelo para imitar, que é Jesus. E a pessoa que está fora, que não é cristã, não adianta ela imitar Jesus, porque se ela tentar imitar Jesus sem ser discípulo dele, ela não vai estar salva. Tá? Então primeiro ele se torna o seu salvador, o seu libertador, e só depois ele se torna o seu modelo. E se ele ficar sendo só o seu salvador e o seu libertador, talvez você não esteja salvo. E se você saltar essa parte da salvação e querer só imitar Jesus, como muitos fazem, porque o diabo engana, a pessoa também não está salva. Então tem que seguir a regra que Deus colocou, né? Primeiro ele se torna o nosso salvador e o nosso libertador, e a partir daí ele se torna o nosso modelo, a quem nós devemos imitar. Aí eu já mostrei aqui, que no caso da primeira carta de João, ele é o nosso modelo de obediência aos mandamentos de Deus. Não vou falar sobre isso hoje, não vou falar sobre isso. Nesse caso de Pedro, ele vai dizer, ele é o nosso modelo de sofrimento. Lembra que ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se perseguiram a mim, também perseguiram a vós. Então, Jesus é o nosso modelo de sofrimento, só que eu não vou falar, esse não vai ser o meu tema. Cada um desses pontos aí vai dar uma mensagem. Agora eu quero retornar para os evangelhos, e eu quero hoje falar sobre dois tipos de modelo que Jesus é para nós. Em Lucas capítulo 3, e eu vou mostrar como Jesus é o nosso modelo de salvação. Não que Jesus precisasse ser salvo, ele não precisava ser salvo, né? Mas mesmo ele não precisando ser salvo, como ele é um modelo, ele deixou exemplificado na vida dele como é que o ser humano é salvo. Então todo mundo tem que seguir esse modelo que ele deixou como ser salvo, para que a gente não se confunda, né? A maneira de ser salvo é desse jeito que ele deixou aqui. Então vamos primeiramente, Jesus é o modelo de como ser salvo. Lucas capítulo 3, verso 21. Isso aqui é como entrar na vida cristã, né? Então diz aí, Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, aí está o batismo, ele está mostrando aí, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Se batizou. Todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. Então, a salvação é por meio do batismo. É claro que isso aqui é muito difícil de entender, porque existe a salvação batismal, né? A regeneração batismal, que não creio nisso, né? Mas existe a salvação por meio do batismo. Embora o batismo por si só não salva, mas ele é a porta de entrada para a vida cristã, né? Então, alguém quer ser salvo, começa sendo batizado. Aí a segunda coisa que aparece aí, sendo batizado também Jesus, orando ele. Tudo aqui é importante, é o modelo. Como foi que Jesus deixou exemplificado como é que alguém é salvo? Olha só, depois que ele foi batizado, ele começou a orar. E aí, ó, se tiver alguém aqui que não é batizado, para ser salvo, precisa se batizar. Porta de entrada da salvação é o batismo. E depois que é batizado, vamos imaginar que todo mundo aqui seja batizado. Ah, mas eu me batizei e não aconteceu nada. Mas só que Jesus, depois que ele foi batizado, ele fez alguma coisa. O que é que ele fez? Oração. Vocês estão lembrados lá em Samaria, em capítulo 8 de Atos? Quando Filipe pregou o evangelho lá em Samaria, a multidão se converteu. Todos foram batizados, mas não receberam o Espírito Santo. Aí os apóstolos Pedro e João vieram de Jerusalém, oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. E depois que eles oraram pelos samaritanos, impuseram as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. É o mesmo princípio aqui, que Jesus é o nosso modelo de como alguém precisa ser salvo. Então, primeiro é o batismo. Depois, olha, ele vai orar. Se você foi batizado e você não recebeu o Espírito Santo, vai orar. Jesus começou a orar.
vai orar até receber o Espírito Santo. Isso aqui eu sei que é uma controvérsia teológica muito grande, né? Entre os pentecostais e os tradicionais. Mas eu estou procurando ver aqui a Escritura, né? O que diz o texto sagrado. E aí, irmãos, se alguém só se batizar, e a partir daí você está, agora está tudo resolvido, já me batizei, não está tudo resolvido, nós temos que seguir o que está escrito, o modelo, que foi que o modelo deixou para nós. Então, só se batizar não estava tudo resolvido, porque ele começou a orar. Então a pessoa que se batiza tem que orar, até receber o Espírito Santo. Eu sei que tem um segmento imenso da igreja, né, que não crê nisso, mas provavelmente cada um, né? Eu tenho que ser fiel ao texto bíblico. Aí o que acontece? Quando ele estava orando, diz aí, orando ele, o céu se abriu. Alguém já escreveu um livro assim, orações que abriram os céus, alguma coisa assim. A oração, ela abre um portal. Hoje fala-se muito na linguagem moderna, né? De portais dimensionais. A Bíblia fala da abertura de portais, mas é assim, o portais é entre mundos, é a comunicação entre mundos. O céu é um mundo, aqui a terra é outro mundo. Então, o céu se abriu. Da mesma maneira como o céu se abriu no dilúvio de Noé, para que as águas descessem e inundassem esse mundo aqui. Agora, é interessante que aquela pomba branca que Noé soltou, nunca mais voltou, né? E agora aqui o céu se abriu, enquanto Jesus orava. E aí o Espírito Santo desceu numa forma corpórea como uma pomba. Aí eu fiquei até pensando, eu fui olhar no original. A palavra que está lá em forma corpórea é soma. Soma é corpo. Peraí, então o Espírito Santo desceu numa forma corpórea, de corpo, somática. Ele desceu nessa mesma forma. Porque é assim, tem o Espírito e tem o corpo é soma. E ele está dizendo aqui que o Espírito Santo desceu na forma corpórea de um pombo, ou uma pomba, numa forma corpórea. Mas ele estava lá no céu, o céu se abriu, ele desceu. Mas o modelo de salvação é Jesus. Olha que ele está mostrando aqui como é que alguém é salvo. Então, se batizou, estava orando, o céu se abriu, desceu o Espírito Santo sobre ele. Se a gente for olhar lá no livro de Atos, as pessoas que foram salvas, na maior parte das vezes passaram por esse processo aqui. Aí venham, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, essa voz do céu, todos entendemos que é a voz de Deus, né? A voz do Pai, ecoou do céu, dizendo, e aí ele está falando diretamente para Jesus, olha, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou seja, eu tenho um prazer em ti. Pronto, isso aqui, irmãos, isso aqui Jesus é o nosso modelo de como ser salvo. Embora ele não precisasse ser salvo, porque ele nunca pecou, mas ele deixou o modelo para a gente imitar, é isso aqui. Todo mundo tem que ser salvo dessa maneira. Algumas exceções vão acontecer depois, mas são exceções, porque a regra é essa. Ou seja, Jesus é o nosso modelo de como ser salvo. Ele é o modelo, está aqui, isso aqui é a salvação. Qualquer pessoa para ser salva tem que procurar se encaixar nesse modelo aqui. Eu sei que muita gente para no batismo. Eu não me batizei, o pastor me disse, está tudo certo agora, não falta mais nada. Não é verdade, faltava alguma coisa assim. Digo, ó, enquanto não aconteceu isso aqui, é claro que no nosso caso, nós não vamos ouvir uma voz do céu falando conosco. Não foi porque Jesus aqui, Deus falou com Jesus, né? Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Esse é o modelo de salvação. Agora só isso aqui eu estou mostrando o seguinte, ó, o modelo do cristão. Quem é o nosso modelo? Jesus. Mostrei lá, ele é o modelo de como, como o cristão obedece, né? Modelo de obediência, modelo de sofrimento na carta de Pedro, e agora aqui, modelo de como ser salvo. Agora quem passou por esse processo aqui, Jesus se tornou o seu salvador, o seu libertador. Aqui é libertar do pecado, libertar de Satanás, né? Libertar do domínio de Satanás, libertar do domínio do pecado, libertar da lei,
Tem vários tipos de libertação aqui, que a pessoa está presa, ela está escrava, ela tá prisioneira, ela não sabe, mas aí Jesus é o libertador. Agora pronto, ele libertou você. A partir daí, mas está tudo resolvido agora. Não está tudo resolvido não. Agora você vai olhar para o modelo que é Jesus e você vai viver procurando imitá-lo. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte. Jesus é o nosso modelo na tentação. Eu já falei aqui umas 3 vezes sobre tentação, e hoje o meu tema é: Jesus é o nosso modelo de como enfrentar a tentação. Aí aqui, a tentação de Jesus, nós temos que atentar bem, porque da maneira como Jesus foi tentado, nós vamos ser tentados da mesma maneira, porque ele é o modelo. Pelo certo, nós devemos reagir à tentação da mesma maneira como ele reagiu, que ele deixou o modelo. Agora, observe o seguinte: essa tentação aqui que Jesus vai enfrentar, que é a partir do capítulo 4 de Lucas, o capítulo 4 de Mateus, mas aqui nós estamos em Lucas, e aí, em Lucas capítulo 4, verso 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Agora observe, Jesus agora estava cheio do Espírito Santo. O correto é só entrar na tentação, só enfrentar a tentação, porque a tentação é uma prova. Deus nos coloca diante de provas. A tentação é uma prova. Eu imagino que tem alguns irmãos aqui que estão se preparando para um concurso, estão estudando. E tem irmão aí que não vai fazer o concurso porque não se preparou. É a mesma coisa aqui. Jesus foi levado para o local da tentação, que é o local da prova, pelo Espírito Santo, porque ele estava preparado. Diz aqui, cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, o local da prova. Irmãos, isso aí vai acontecer conosco também. Agora, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, talvez Deus nem deixe nós sermos tentados, porque nós não estamos preparados para enfrentar a prova, porque a tentação é uma prova. Mas, como Deus tinha falado para Jesus, tu és o meu filho amado em quem me comprazo, o diabo chega para Jesus e diz assim: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Porque Jesus tinha ouvido, né? A voz de Deus dizendo que ele era filho de Deus. Aí o diabo tenta colocar em dúvida a filiação divina de Jesus. O diabo tentará fazer a mesma coisa conosco. Agora observe o seguinte: essa tentação de Jesus aqui, irmãos, ela tem a ver lá com o jardim do Éden. Observe que no jardim do Éden, o diabo, ele usou um animal, que foi a serpente, ele usou o animal. Depois ele usou a mulher para poder chegar no Adão. Jesus é chamado no Novo Testamento de o último Adão, o segundo homem, o último Adão. Então, o primeiro Adão, aquele lá do Jardim do Éden. Agora Jesus é o último Adão, ou o segundo homem. O propósito de Satanás é derrotar o homem. Mas para ele derrotar o Adão, ele usou 2 tipos de gente. Ele usou um animal e uma pessoa. Ele usou a serpente e usou a mulher para poder derrotar o homem. Então, mas ele derrotou. Agora guarde bem, né? Derrotou. Ele usou a serpente, ele usou a mulher. E qual era o propósito da tentação lá? Fazer com que o homem desobedecesse a Deus. Esse era o propósito. Continua sendo hoje. O propósito da tentação que o diabo coloca é fazer com que nós desobedeçamos a Deus, quebremos o mandamento de Deus. Esse é o propósito da tentação. Agora, veja só, nesse caso aqui, Jesus vai enfrentar o diabo, e aí o diabo não usa nenhum mediador aqui, não tem nenhum, como é que quando a pessoa atravessador, né? O diabo agora fala diretamente com Jesus. O diabo não falou diretamente com Adão lá no paraíso, ele não falou. Ele usou pessoas. Mas aqui o diabo com Jesus, ele tentou diretamente Jesus.
tentando fazer Jesus desobedecer a Deus. Isso é muito importante, né? Porque lá no Jardim do Éden, ele não falou diretamente com o homem. E aí acontece o seguinte, olha. O propósito dele aqui era colocar dúvida no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Aí na segunda tentação, eu não vou nem especificar, irmão, essas tentações aqui, eu só vou dizer algumas coisas assim, tipo assim. Na primeira tentação, ele disse, se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão. Jesus tinha passado 40 dias em jejum, estava com fome. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, ele citou Deuteronômio 8,3, a lei, ele citou a Escritura, né? É o modelo nosso de tentação, quando o diabo nos tentar, como Jesus é o nosso modelo na tentação, nós deveríamos reagir da mesma maneira, citando a Escritura. E a segunda tentação, que eu creio que Mateus está certo nessa ordem aqui, porque está diferente em Mateus e em Lucas, Mateus mostrou que a segunda tentação foi que o diabo levou Jesus até o pináculo do templo de Jerusalém, e aí o diabo citou o Salmo 91, dizendo, também está escrito, aos seus anjos dará ordem para que te guardem todos os teus caminhos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ou seja, o diabo citou a Escritura tentando confundir Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, lança daqui embaixo. Ele disse de novo. Aí Jesus citou a Escritura de novo. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus citou Deuteronômio 6, verso 13. A Escritura. E a terceira tentação, que eu creio que essa foi a terceira mesmo, foi que o diabo levou Jesus até um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí o diabo diz assim, observe que essa tentação aqui é diferente das outras duas. Nesse caso aqui, o diabo não disse assim, se tu és filho de Deus, dessa ele não disse não. Ele nem tentou induzir Jesus a fazer algum milagre, tentou não. Essa terceira tentação é totalmente diferente das outras duas. O diabo disse assim, todos os reinos do mundo. Ele disse, olha, tudo isto te darei, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. E aí disse assim, você só tem que fazer uma coisa, se você me adorar. Só que é o seguinte, aí vem os evangelhos, né? Mateus e Lucas, um dos evangelhos diz assim, se você me adorar. O outro diz assim, se prostrado me adorares. O diabo não somente exigiu a adoração de Jesus em troca dos reinos do mundo, mas eu sempre digo, ele exigiu a forma mais radical de adoração, que é prostrado. Eu sempre digo, existem pelo menos 4 tipos de adoração. É a adoração levantando as mãos, adoração se inclinando, adoração se ajoelhando e adoração se prostrando. Adorar é se render e se tornar escravo de a quem você está se rendendo. Então, quando você se prostra diante de alguém, você está dizendo assim, eu me rendo, e já que eu me rendo, você me derrotou, e eu sou seu escravo, tudo que você mandar eu vou fazer. Isso é um princípio espiritual. E aí o que acontece? O diabo disse, olha Jesus, se você me adorar, eu lhe dou todos os reinos do mundo, porque a mim me foi dado, e dou a quem eu quiser. Agora só o seguinte, eu não quero qualquer tipo de adoração não. Eu quero a forma mais radical de adoração, que é prostrado. Aí Jesus como nosso modelo de enfrentar a tentação, ele disse, também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus citou Deuteronômio 6,16. Ele citou isso, esse é o nosso modelo, irmão, de como nós devemos enfrentar a tentação. É claro que o diabo, para nós, ele não vai aparecer pessoalmente como apareceu para Jesus. Ele vai usar intermediários, como ele usou para chegar no Adão. Usou a serpente, usou Eva e chegou no Adão. Agora eu quero mostrar para os irmãos como Jesus, sendo o nosso modelo de como enfrentar a tentação, em Mateus 16, olha aqui, irmãos, como agora o diabo vai usar alguém para tentar Jesus, olha só.
Porque Lucas termina a narrativa dele da tentação, diz assim, que o diabo, tendo acabado toda a sorte de tentação, ausentou-se dele até a ocasião oportuna. Ou seja, alguém já disse assim, um comentarista disse, olha, significa que o diabo vai ficar o tempo todo de espreita, de tocaia, esperando uma oportunidade para investir de novo na tentação. O diabo não desiste de nós, de nos tentar, para tentar nos induzir a desobedecer a Deus. Mas Jesus é o nosso modelo de como enfrentar a tentação. Mateus 16, 21. Olha como o diabo foi mais uma vez tentar Jesus aí. Vamos lá. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te de diante de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, olha aí, como esse versículo é esclarecedor. Agora, Senhor, lá no jardim do Éden, o diabo usou a serpente, usou a mulher para derrubar o homem, na tentação. Agora aqui, o diabo usou o apóstolo Pedro, usou um homem. O diabo usou um homem para tentar induzir Jesus a desobedecer a Deus. Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque o que Pedro falou, a compreensão de Pedro sobre o ministério de Jesus, é o mesmo entendimento que muita gente tem hoje na igreja. Que é assim, Jesus é o nosso modelo. E eu disse que no contexto da primeira carta de Pedro, que Pedro disse que ele é o nosso modelo de aflição. Jesus é o nosso modelo no sofrimento, na tribulação, ele é o nosso modelo. Não existe cristianismo sem aflição e sem sofrimento. Mas eu tenho visto aí na televisão grandes evangelistas pregando que o crente não deve sofrer. Mas isso não é verdadeiro. Eu acredito que esses evangelistas, eles estão sendo sinceros, mas eles não estão compreendendo o texto da Escritura. Então, o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui é o seguinte, ele está dizendo, Jesus aparentemente parecia pessimista, né? Ele começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos. Ou seja, ele ia sofrer, ele ia padecer. Mas o apóstolo Pedro chamou ele assim, vem cá, mestre, vem cá, para com isso, rapaz. O senhor está sendo muito pessimista. A vida cristã não é assim, não. O senhor não precisa sofrer, não. Deus é bom, Deus não quer que seus filhos sofram, não. Meu irmão, esse aqui é o tipo de cristianismo que está sendo pregado em muitos lugares hoje, inclusive na televisão. Tem gente que diz assim, pregador, já vi grande pregador falar assim, se você está sofrendo, você não entendeu direito a Bíblia. Isso não é verdade. Coloque na sua mente, olha, faz parte da vida cristã sofrimento, e Jesus é o nosso modelo de sofrimento. Não tem como saltar isso. É por isso que quando a pessoa, você não quer sofrer, não, então você pode ir embora da vida cristã. Pode jogar Jesus fora e vai embora. Diga, eu não vou ser cristão, porque eu não quero sofrer. Faz parte, o sofrimento faz parte. É claro que se nós formos ler toda a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, o tema da primeira carta de Pedro não é só sofrimento. Mas ele diz assim, olha, se nós sofremos pelos nossos pecados, porque nos intrometemos na vida dos outros, né? Porque pelas nossas más ações é uma coisa. Agora, se nós sofremos perseguição, aflição, porque nós somos cristãos, estamos seguindo a Jesus, ele diz, Deus se agrada. Deus se agrada daqueles que sofrem e têm uma boa consciência, que não fizeram nada de errado, mas estão sofrendo porque são cristãos, disso ele se agrada. Então, é por isso que eu não quero iludir ninguém. Jesus é o nosso modelo no sofrimento, e Pedro aqui
está tentando convencer Jesus que ele não precisa sofrer. Como Jesus sabia, Jesus chamou logo ele de Satanás, porque Satanás provavelmente estava ali usando Pedro, aqui no Novo Testamento, né, para tentar demover Jesus do seu sofrimento. Eu acho esse texto aí muito esclarecedor, né? Eu sei que o ser humano, psicologicamente falando, não quer sofrer, ninguém quer sofrer, né? E se eu chegasse aqui e dissesse, olha, você não vai sofrer, você não vai sofrer não, venha para Deus, para Jesus, que aí vai dar tudo certo, vai ser a felicidade eterna. Todo mundo gosta de ouvir isso. Mesmo que a pessoa sabe que é mentira, mas muita gente gosta, porque é da natureza humana não querer sofrer. Eu também não quero sofrer não. Mas eu não posso enganar os irmãos nem a mim mesmo, vendo aqui na Escritura outro ensinamento. Agora, irmãos, Jesus é o nosso modelo na tentação. Isso foi uma tentação que Jesus venceu, ele repreendendo Pedro, né, que era Satanás que estava usando Pedro. Agora eu quero mostrar para você as últimas tentações de Jesus. As últimas tentações de Jesus, né? As últimas tentações. Mateus 27, 39. Jesus vai sofrer aqui 4 tentações. Essas tentações aqui, irmãos, ele já está na cruz, mas o diabo não desiste. Enquanto nós estivermos vivos aqui no planeta Terra, o diabo vai tentar nos derrotar, vai tentar nos induzir a desobedecer a Deus. E é o caso aqui com Jesus, já que ele é o nosso modelo, né? Jesus sofre aqui na cruz 4 tentações. Então, a primeira tentação que Jesus sofre aqui na cruz, quando ele está crucificado, aí vocês lembram lá do capítulo 4 de Mateus e de Lucas, que diz assim, o diabo diz, se tu és o Filho de Deus, né, faz isso. Agora veja aqui, Mateus 27, 39. Primeira tentação vem do povo, é o povo de Israel, diz assim, e os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças, e dizendo, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. A mesma palavra lá de capítulo 4, era o diabo, só que aqui ele não aparece, mas é ele que está por trás aqui, ó, usando o povo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Só que não era da vontade de Deus que Jesus descesse da cruz. Então, o diabo vai sempre tentar. Por isso que tem muito cristão, muito não, acho que é alguns só, né? Que já no final da caminhada, já na velhice, final da caminhada, se desviam, desobedecem a Deus e terminam no fracasso, porque o diabo não desiste de tentar. E Jesus não desceu, né, da cruz. A segunda tentação vem dos líderes religiosos de Israel. Mateus 27, 41. Veja aí. Da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, olha aí, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, os líderes religiosos de Israel, os pastores de Israel, esse agora o diabo está usando para tentar Jesus, a descer da cruz. Vamos lá. Verso 42. Eles diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Olha, se é o rei de Israel. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Os líderes religiosos de Israel, sendo usados por Satanás, eu digo Satanás é o tentador, toda tentação ele está por trás. Para tentar induzir Jesus a descer da cruz. Agora eu vou para o texto de Lucas, capítulo 23, né? Lucas 23. Terceiro tipo de gente que o diabo vai usar para tentar Jesus aqui. Lucas 23, 36. Diz assim, também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo,
se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Soldados romanos, os soldados romanos que estavam ali crucificando Jesus, porque os judeus têm entregue Jesus para os romanos, né? Foram usados pelo diabo para tentar Jesus mais uma vez. Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O diabo está ali, o diabo está usando pessoas, é aquele que está usando. Irmãos, olha só, o diabo usou o povo de Israel, usou os líderes de Israel, líderes religiosos, usou os soldados romanos. Olha, o que me impressiona é o poder que Satanás tem de manipular pessoas, controla pessoas. E aí vem, irmão, a quarta tentação que Jesus recebe na cruz, vem por parte de um dos ladrões, um dos malfeitores, que não é ladrão, isso aqui eram salteadores, malfeitores, né? Eles tanto roubavam como assassinavam, assaltavam, salteadores. A quarta tentação, a quem o diabo usa esse homem, que é um judeu. Esse homem é um judeu, provavelmente foi criado num lar judeu, estudou a lei de Moisés, sabia os mandamentos, mas se desviou e foi ser bandido. E terminou dessa maneira, justiçado pela justiça romana. Olha o que esse homem falou. Verso 39, Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Messias, aqui está o Cristo, mas eu creio que um judeu falaria em aramaico, o Messias. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu és o Messias, esperado de Israel, se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Era um judeu esse salteador aqui. Mas era o diabo que estava usando ele para tentar fazer Jesus descer da cruz, ou seja, desbordar do caminho que Deus tinha traçado para ele. E às vezes o caminho que Deus traça para nós tem sofrimento. Às vezes eu, conversando assim com a minha mulher, né? Nós temos concepções muito diferentes de muitas coisas. Aí eu digo para ela assim: e nas situações da vida, geralmente eu escolho o caminho mais longo, porque é o mais seguro, embora o caminho mais curto é mais atraente. É uma tentação para nós escolher o caminho mais curto, né? Mas o caminho mais curto geralmente é uma tentação. O caminho mais longo, mais espinhoso, mais difícil, esse é o mais seguro. 4 tentações. Então, eu fiquei impressionado com a capacidade que tem o diabo de manipular pessoas. Manipulou os soldados romanos, manipulou esse ladrão aqui que era judeu. Só que graças a Deus não tinha esse outro malfeitor aqui, que era um judeu também. Esse aqui, esse aqui, ele poderia estar sendo, ele resistiu à tentação de Satanás. Eu acho que Satanás quis usá-lo, mas ele resistiu. Por isso que a Bíblia diz assim, o Novo Testamento diz: resistir ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo pode ser resistido. E esse homem aqui, esse bom ladrão, dizem que é Dimas o bom ladrão, a tradição diz isso, né? Ele era um judeu, ele tinha sido criado na lei de Moisés, provavelmente frequentando a sinagoga, mas se desviou, e agora virou bandido, e agora estava sendo morto pela justiça romana. Mas o diabo não conseguiu usá-lo, ele creu. Aí eu digo, ele estava numa prova, mas ele foi aprovado, esse homem aqui foi aprovado. Ele ouviu a voz do Espírito Santo. Aí ele diz aí, verso 40: respondendo, porém, o outro malfeitor repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, o Adão foi expulso do paraíso lá no início do capítulo 3 de Gênesis. O Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E agora, Jesus promete para esse ladrão aqui
que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso com Jesus. Naturalmente era só a alma dele, né? Porque o corpo ia ficar por ali mesmo, mas a alma dele ia para o paraíso, ia voltar para o local de onde Adão foi expulso, porque ele não sucumbiu à tentação de Satanás. Portanto, é possível existir a tentação, né? E aí eu quero deixar aqui, olha. E Jesus também, mesmo crucificado naquela situação dolorosa, ele foi crucificado 9 horas da manhã e ficou na cruz até 3 horas da tarde. Foram 6 horas naquela cruz. E essas tentações que o diabo colocou sobre ele, usando pessoas, ele resistiu a todas elas. Assim como ele não cedeu lá no Jardim do Éden, lá no capítulo 4, né? Só que lá ele citou a Escritura. Agora observe que aqui nessa última tentações aqui, Jesus ficou calado, ele não falou nada, ele disse, deixa o diabo falar. Tem tentações que a gente tem que ficar só calado mesmo, deixa falar. Ele ficou calado aqui, ele não falou mais nada. E aí Jesus morreu. Então Jesus é o nosso modelo em como enfrentar a tentação. O livro do Apocalipse, ele apresenta exatamente esse cenário, mas vai dizer assim: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Porque a tentação de Satanás é para nos fazer desobedecer a Deus e não ir lá para o paraíso, né? Como aquele ladrão foi, porque ele creu e morreu ali, morreu crendo, não aceitou o livramento naquela hora, né? Vamos ficar em pé? Quase que dizer assim: quem quer ir para o paraíso? Todos nós queremos ir para o paraíso, né? Seja só a alma em primeiro lugar, depois o corpo também.